Mentes criativas, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um podcast. E hoje com uma participação brilhante aqui. Vocês já vão conhecê-la. Mas antes, eu vou cumprimentar aqui o idealizador desse programa, desse podcast, junto com a gente, mas foi o idealizador. Professor Israel, tudo bem contigo, professor? Tudo bem, Piram? Boa tarde. Boa tarde à nossa convidada também, a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar nesse programa com você, que também faz parte do início desse projeto, onde nós vamos trazer, sim, pessoas que vão acrescentar na vida das pessoas e na sociedade. É muito legal. Espero que você já curta, comente, compartilhe o vídeo, né, Piram? Para a gente ter uma audiência, né, que realmente goste de entender como funciona uma mente criativa. E eu tenho hoje o privilégio de conversar com esta diretora, professora, uma mente criativa fantástica. Há poucos dias estive com ela pessoalmente e, a partir de então, enfim, estou admirando ela cada vez mais. Estou falando, gente, de Nite Marmentini de Abreu. Olha, a última postagem dela, ela disse o seguinte para mim e para muita gente: com a inteligência espiritual, aprendemos a enfrentar os desafios com consciência, compreender o que cada situação nos ensina e agir de forma alinhada com quem somos de verdade. É sobre não fugir da vida, mas usar cada experiência como oportunidade de crescimento e autoconhecimento. Nite Marmentini de Abreu. Obrigado pela tua presença. Já aproveita e fala um pouco mais de você, querida. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado, Piram. Obrigado, professor. Eu sou a Nite Marmentini, né? Tenho essa mente, a minha mente. Eu nunca me considerei uma mente criativa, mas é também uma mente que não para. Eu sou formada em contabilidade, só que há 20 anos eu migrei de área e hoje eu estudo o comportamento humano, o desenvolvimento humano, né? Trabalho com a inteligência espiritual. E aí, o que é a inteligência espiritual? É justamente isso que o Piram falou. É fazer de cada oportunidade, de cada problema, uma oportunidade, né? Através dos ensinamentos espirituais, eu me reconheço e conheço quem sou e coloco-me a serviço daquilo que é para mim, né? Então, ora eu estou aqui em Cascavel, no Paraná, ontem eu estava em Catanduvas, Paraná, em Ibema, Paraná. Então, eu estou onde as pessoas necessitam de mim. É uma mente livre também para ser. Ótimo. Professor Israel, professor de filosofia, vai poder bater esse papo legal com a professora também, Nite, enfim. E, claro, como disse o Israel lá no início, o tema é muito importante, muito legal, e a gente pede, então, para você compartilhar e valorizar a presença dessa nossa convidada hoje aqui. Professor Israel, por favor, a sua primeira pergunta aí para a Nite. É uma reflexão, né, para a nossa convidada, e nós todos sabemos, né, desse impacto, mas a gente não sabe direito como está impactando, né? Essa vida nossa, ela parece que ela acelerou, né? Isso pode ser oriundo das redes sociais, do que nós chamamos de internet, tem internet das coisas, né? Virou um gerúndio, né? Parece que é um verbo atual, né? Tipo, estou na correria, né? Estou correndo, não tenho um tempo, né? Então, como que o impacto dessas redes sociais, desse tempo curto, né? Como diria um pensador, o Zygmunt Bauman, né? Desse tempo líquido, tem afetado a mente humana, ou no que você estuda, né? Esse comportamento humano via espiritualidade. Como é que há um impacto ou não, né? Na questão espiritual, isso não é relevante. Como é que funciona os teus estudos, prof?
É o seguinte, justamente nós estamos vivendo esse colapso da espiritualidade também. Por quê? Vamos pegar uma história recente. Nós éramos famílias que tinha 3, 4, 5 irmãos, 10 irmãos, né? Meus pais, um teve 9 irmãos, o outro teve 7 irmãos. Ali existia uma espiritualidade, existia um companheirismo. E hoje, como a gente está só, a internet, as redes sociais, elas servem. Né? Hoje tem um filho, eu tenho um filho, não temos irmãos, né? Não temos essa rede, que era uma rede caseira, rede de apoio. Então, o que passa, para eu não olhar para o meu vazio, que ficou, historicamente, agora estou só, entra todas essas redes sociais e faz, sim, eu me perder de quem eu sou, né? Porque aqui tem muita informação. Eu estava vendo um artigo que, para a gente conseguir ler tudo que é postado num dia, em uma rede social somente, em uma só, que é, eu não sei se pode falar, mas uma rede social, eu precisaria de 75 anos da minha vida para ler tudo que é postado num dia. Então, imagina como está essa mente querendo absorver tudo que vem, e aí é humanamente impossível, é o caos realmente. E aí a gente passa lá às 6, 7 horas do nosso dia na internet, né? Fazendo, às vezes, produtivas, a gente agora está numa questão produtiva aqui, mas a maioria fica na improdução. E aí também, se a gente for olhar mais profundamente, aí a pessoa não progride, não produz, e ela fica culpada, e aí vem a ansiedade, vem o estresse, vem a depressão. Então, assim, se eu não me educar, acho que essa é a palavra, ter uma educação de autoconhecimento, de autocuidado, de uma rotina saudável, a rede social vai contribuir muito para as doenças realmente. E soma-se a isso, e eu já conversei contigo, né, sobre essa questão do pessoal entrar de sola e, digamos assim, focar agora a inteligência artificial. Só se fala praticamente em inteligência artificial, né? E aí, como é que ficou emocional nessas questões, né? Como a gente pode encarar? E tem essa questão toda do alto índice hoje da saúde mental, que nós temos aí dados que preocupam, hein, Nietzsche? Nós somos o país mais estressado do mundo já, né? Temos esse título, né? Milhões de pessoas com ansiedade, com estresse, com depressão. Mas aqui a gente precisa entender que vem uma questão de eu não aceitar as diferenças também. Então, eu vou procurar numa inteligência artificial algo que não vá contra aquilo que eu penso, né? O professor de filosofia já vai saber. Quando eu não aceito algo, eu prefiro não me relacionar com aquilo que eu não aceito. Então, nas redes sociais, como na inteligência artificial, já tem gente fazendo da inteligência artificial o seu terapeuta, o seu namoro. Então, assim, parece até uma esquizofrenia coletiva, né? Onde as pessoas vão buscar somente aquilo que elas querem. Então, não há uma questão de um contraponto de eu não aceitar e ter que lidar com aquilo, né? Eu até falo às vezes com meu filho, quando eu morava no sítio, e a gente acabava um namoro, por exemplo, a gente estudava de ônibus na cidade. Então, eu e o meu ex-namorado tínhamos que todo dia nos relacionar naquele ônibus indo para a escola. Hoje, quando eu acabo um relacionamento, eu simplesmente bloqueio a pessoa, né? Eu não preciso mais me relacionar com aquilo que não foi legal. Então, eu vou vivendo de aparência, só com uma parte boa,
e eu não sei lidar com frustrações. Então, por isso que a inteligência artificial ela é muito benéfica para a gente produzir, para a gente ganhar tempo, mas tem gente se perdendo nessa outra questão. Eu vou aonde é mais fácil, aonde não tem contrapontos para mim. Nietzsche, essa pessoa perdida, né? Essa pessoa que ela está embriagada de internet, né? Ela perdeu algum passo social, algum passo de comportamental e às vezes até um passo espiritual, né? Já que é um tema que você trabalha muito com relação ao corpo humano. Eu queria entender melhor, né, o teu trabalho numa reflexão que é como eu posso alinhar, né, se é possível alinhar esse meu tempo de internet, onde eu estou confuso, perdido, acreditando que a internet é real, né? Até eu recomendo, não sei se você assistiu um filme chamado Her, que é H-E-R mesmo, de Her, ela, que é um cara que se apaixona por uma inteligência artificial. É muito legal, é um filme da década do início, eu acho que é início de 2000, mas assim, se ele fosse 2025, eu ia dizer, não, esse filme é realmente 2025, mas ele já é de 10, 15 anos atrás, é muito legal. E ele acredita que aquele namoro com a inteligência artificial é verdadeiro, né? Até o ponto que a inteligência artificial vai traí-lo, né? Meio que é uma questão muito interessante. E isso não é um spoiler, tem muita coisa lá no filme acontecendo. Isso é só um item. Então, como que essas pessoas que acreditam tanto que estão namorando ou que usam a própria inteligência artificial para dizer, olha, eu sofri hoje, o que tu recomenda, algum remédio, né? A inteligência artificial como um meio de cura, que é um equívoco, né? Como um meio de salvação, de fazer trabalhos acadêmicos ou de resolver questões na matemática. Como a espiritualidade ela pode ser um contraponto, né, para esse tipo de comportamento, né? O que tem a ver a espiritualidade com isso? Como é que ela pode nos ajudar? Esse é um interesse que eu acho que me toca e eu acredito que você, como estuda há muito tempo isso, pode nos dar um norte. Assim, vai passar essa... A minha espiritualidade, ela é resultante de toda uma história que eu trago comigo desde os antepassados, a minha história na primeira infância, na segunda infância, até hoje. Então, como que eu vou me reestruturar espiritualmente para conviver com essa dinâmica da inteligência artificial ou a dinâmica de relacionamento, que aqui a gente está falando também de uma dinâmica mais profunda de relacionamento. Eu tenho questões no meu relacionamento que eu não sei lidar, então logo vou para algo que não me contrapõe. Vai passar pela nossa família, né? Então, vai passar pela minha história, eu compreender a minha história, eu compreender a minha história familiar, eu fazer as pazes com a minha história, e aí sim conseguir me relacionar com o outro, entendeu? Não sei se ficou claro para você. A espiritualidade, ela amadurece quando eu faço as pazes com quem realmente eu sou. E aí eu vou procurar, vou querer me relacionar com os meus, vou querer me relacionar com a minha história, aceitar quem eu sou, e aí eu vou conseguir me relacionar com aquilo que vier, né? E daí eu não vou me sentir, por exemplo, vamos pegar aqui o nosso exemplo, um jornalista, que o Piran é jornalista, né? Você, professor de filosofia, e eu, professora de inteligência espiritual. Se eu não tivesse um autoconhecimento sobre mim, quando eu não teria capacidade de me relacionar com você, eu me sentir inferior ou superior, e aí não haveria um relacionamento, né? Então, quando eu me relaciono comigo, sei das minhas capacidades, entendo a minha história, eu me coloco num nível a serviço e colaborativo para com o outro, que aí colaboração já é um princípio da inteligência espiritual. Eu preciso viver na minha vida de forma a colaborar com a vida do outro. E quando eu estou com uma inteligência artificial, eu não estou colaborando com nada. Eu também sou alguém... Aí é outra questão, eu sou um tomador. Eu quero tudo e não estou disposta a dar nada, né? Então... Nietzsche, eu vi você sendo muito prestativa no nosso encontro de família
E isso me chamou muita atenção, né? A tua doação ali para o grupo familiar. E eu acho que aí você percebeu, e nós também, nós que somos muito família, a gente percebe que a gente tem que contribuir com algo mais. Eu acho que foi assim contigo. Eu gostaria que você falasse como você partiu, disse, não, eu quero, a partir de agora, me dedicar para passar esse conhecimento que eu obtive, porque eu já trago isso de família, ou eu aprendi isso, e eu quero que mais pessoas, eu quero que essa minha mente criativa chegue para mais pessoas, e a partir daí posso mudar a vida das pessoas, eu posso contribuir para a vida das pessoas, com a vida não só mas a família também. Como é que te deu esse estalo, de dizer assim, agora eu tenho que passar isso para o povo? Eu trabalhava, como eu falei, em contabilidade, e eu fui trabalhar numa faculdade de teologia. E lá eu percebi um relacionamento com o divino, porque eu era contadora lá. Mas eu percebi uma egrégora que eu preciso olhar mais para as pessoas. E foi lá que eu me redescobri uma pessoa disposta a auxiliar o outro. Né? Auxiliar, eu não gosto dessa palavra, colaborar. Porque quando eu auxilio, eu me coloco maior. Se eu colaboro, eu estou no nível igual. Então, foi ali o meu despertar. Né? E aí veio tantas questões, pandemia e tal, e eu percebi que eu era útil para as pessoas, mas não numa utilidade de salvá-las, e sim numa utilidade de mostrar um caminho. Né? E aí vem família, Legal. aí vem criança, aí vem o idoso, todos querendo algo, querendo serem, tirar né? Estavam olhando para a vida, não vendo a vida. Muitas pessoas veem na vida problemas onde não existem problemas, né? Então, fazer com que a pessoa entenda que não é porque eu estudo inteligência espiritual que eu não vou ter problemas para enfrentar, não é porque eu sou católico e rezo que os problemas não vão vir. Enfim, entender que eu sou uma pessoa e eu tenho uma missão que é servir. Sempre essa questão. Servir quem? Quem precisar de mim. Né? Nietzsche, a questão da espiritualidade, ela é um tema hoje muito genérico, né? Todo mundo que eu conheço, todo mundo acha que é um exagero, uma boa parte, né? Fala assim, eu não tenho religião, eu cultivo a minha espiritualidade. Então, esse termo, ele ficou genérico, ele ficou até esvaziado de sentido. Qual é o sentido da espiritualidade? Assim, como que a gente pode, você que é uma estudiosa, né, muito mais do que eu sobre essa temática, né, aí eu estou curioso para ter um entendimento, né, do que nós estamos falando, né, a espiritualidade é um meio, é um processo criativo, colaborativo, mas qual é a essência dessa espiritualidade? A essência da espiritualidade é a bondade humana. Eu e você somos seres espirituais. Porém, no decorrer da nossa vida, nós temos o ego que ele nos impede de viver essa essência que a gente tem, essa essência divina. A inteligência espiritual, eu gosto mais desse termo, a inteligência espiritual, que é algo que a gente já foi descoberto, que nós temos o ponto da inteligência espiritual no cérebro. Então, nós temos o cérebro trino, né? Que é ali o reptiliano, o neocórtex, o reptiliano, o límbico e o neocórtex. E a inteligência espiritual, ou a espiritualidade, ela está no nosso neocórtex. Ela é biológica também. Aqui a gente não está falando que nós vamos abraçar uma árvore e tudo vai ficar bem. Nós estamos falando de algo que está dentro de mim e que eu tenho que deixar essa vazão para eu viver a espiritualidade. Então, como que eu ajo? Como que a maioria das pessoas agem? Agem por luta e fuga, que é o cérebro reptiliano, ou agem somente nas emoções. A inteligência espiritual é eu pegar as minhas emoções, entendê-las e colocá-las a serviço de algo. Né? Vamos pensar, eu tenho aí um comportamento ansioso. Como que um comportamento ansioso pode ser benéfico para mim ou para a sociedade? Então, eu vou colocar a minha, entre aspas, ansiedade a serviço de algo bom.
Isso é ter espiritualidade. É não se deixar engolir pelas emoções, viver somente emocionalmente, né? Aí eu aprendo, aí eu tenho a espiritualidade e eu me coloco a algo maior do que eu. Ficou claro para ti? Porque senão fica assim, a espiritualidade, a gente vai tomar um negócio e vai ficar tudo bem, porque eu estou de paz e amor. Não é essa a espiritualidade. É uma espiritualidade que, se você for pegar o primeiro autor que eu sigo, dentro da inteligência espiritual, é o Ian Marshall e a Dana Zohar. E eles a base, a espinha dorsal do meu estudo sobre espiritualidade. Depois a gente vem com o Vedanta, vem com a inteligência sistêmica, mas a espinha dorsal é como eu posso me colocar a serviço do outro, mas numa questão pura e não levar tudo para o meu pessoal também, né? Porque senão eu acho que todo mundo está querendo me atacar e eu estou querendo atacar todo mundo. Né? Então, essa questão da espiritualidade é se desarmar também. E aí eu vou viver também uma religiosidade, porque tem gente que acha, Nietzsche, acredito que é quase que impossível você ser um ser espiritualizado sem uma religião, sem seguir uma doutrina, né? E aí tem autores que vão falar que a doutrina nos limita, mas sem pertencer a algo, né? E acreditar profundamente naquilo. Vamos lá, vamos tirar uma duvidazinha aí. De repente as pessoas começam a pensar, mas será que ela é espírita? Agora você deixou mais claro isso, né? Mas vamos falar de diferenças, né? Uhum. Eu tenho pessoas próximas que são espíritas e tenho pessoas próximas que são médiums espíritas, né? Uhum. E aí, que contribuição pode dar a você isso, essas pessoas, qual a convivência que tu tem com eles, e o que tu podes dizer desse teu trabalho, se tu tens alguma união também com essas pessoas que fazem um trabalho muito importante, e olha, eu conheço essas pessoas, são pessoas geniais também, mentes muito criativas, mas que diferenciação tem desse teu trabalho com essa linha de trabalho também dos médiuns e também dos espíritas? Então, o espírita, para mim, a única diferença é que eu acredito, como católica, na vida eterna e ele acredita na reencarnação. Essa é a diferença. Tá? Não existe outra diferença. Tanto que tem muitos autores maravilhosos que a gente olha e fala assim, nossa, aqui eu posso seguir. E eles são espíritas, entende? É a única diferença. Sobre mediunidade, aí a gente vai ter que falar. Todos nós temos um pouco disso, de intuição, né? Uma intuição forte de algo. Só que nós, sobretudo nós católicos, que eu sou católica, nós escondemos um pouco isso por medo também, né? Então, eu atendo pessoas, como eu sou terapeuta também, eu atendo pessoas espíritas, atendo evangélicos, atendo os católicos, e a gente aqui percebe que a natureza humana, o divino nas pessoas é um só, né? Então, não há diferença. A única diferença é essa questão de acreditar, como eu falei. Eu acredito na vida eterna e eles na reencarnação, e a gente segue feliz, cada um na sua crença, e entendendo que o que eu tenho para ensinar para eles, eles têm para aprender, e o que eles têm para me ensinar. Existe um grupo aqui na minha cidade, numa faculdade, que eu faço parte de uma faculdade de medicina que tem médicos lá, tem médicos espíritas, então eles falam da espiritualidade dentro da medicina. Então, é uma questão mais de olhar para si e para o outro e entender, tem algo maior que nos conduz. Acho que essa é a dinâmica. A espiritualidade, ela tem a bondade, ela tem a ideia da criatividade, da colaboração, né, da cooperação, Nietzsche. Então, a espiritualidade, ela é uma moral,
ela é uma ação moral, é uma ação coletiva. E ela já está, pela tua fala, no cerne, né, de várias religiões ou grupos religiosos, né, ou grupos de pensadores, né. Então, por que essa espiritualidade, ela se perdeu? Ou melhor, por que a essência dessa religião que está nessa espiritualidade se perdeu? Por que ocorreu essa desconexão? Por que, como você cita, né, sou católico, ou somos católicos, né? Tem os católicos, mas tem a espiritualidade. O que as religiões perderam, porque eu acredito que a essência está na espiritualidade, que a espiritualidade quer retomar? Justamente o humano, não só a questão teológica ali, bíblica, mas o humano. Hoje eu trabalho muito nas igrejas essa questão da percepção humana, como um líder dentro da igreja vai se relacionar sendo um humano, né? Tendo essa questão humanidade, porque a gente colocou no Papa, no pastor, quem está à frente, como se eles não fossem um humano, como se eles fossem alguém desprovidos de sentimento, desprovidos de necessidades, e aí a espiritualidade vem para que os leigos, como a gente chama na Igreja Católica, se olhem como eu sou o presidente da igreja, não, eu sou um humano que estou a serviço de algo e eu preciso, então, fazer brotar, digamos, em mim de novo essa compaixão, essa empatia, esse ajudar, esse servir, e anular o meu ego. Eu acho que o grande vilão que a gente tem aí da espiritualidade e dos relacionamentos humanos é o nosso ego, né? Esse ego, né, que a gente... as coisas que me feriram, que eu não sei, e que se transformam em ego. Acho que essa é a questão. Nietzsche, vamos falar agora do teu trabalho, focar nele. Eu estou te acompanhando muito. Você está no Instagram, no Facebook, você está no YouTube também, né? Tá? No YouTube menos. Menos, eu vi, mas está menos, né? Mas vamos ter que fazer mais, vamos fazer mais vídeos lá, tá, Nietzsche? Estou esperando, mais vídeos. Tá bom. Se precisar de uma ajuda, eu ajudo, tá? Tá bom. Enfim, para você passar todo esse conteúdo que você tem, você está aproveitando as redes sociais, né? É a melhor forma? Você está atendendo também em casa? Como é que você está fazendo isso? Eu tenho grupos de estudo, legal. Eu já formei 34 turmas de inteligência espiritual. Tem um curso chamado Inteligência Espiritual. 34ª turma formou segunda-feira. E esses grupos estão aonde? Estão no WhatsApp, no Instagram? Como é que está? Não, estão esses eu tenho também online. Acho que 3 desses 34, 3 foi online. E os outros 31 foi presencial. Que legal. Tá? E aí as pessoas podem fazer contato contigo pelo Instagram, pelo Facebook, né? E ali manda o recado. Isso, e eu atendo individualmente, daí terapeuticamente, eu sou reprogramadora biológica, terapeuta ortomolecular, que cura pela natureza, terapeuta sistêmica, e eu dou essa linha da inteligência espiritual, que o que é? Como que a gente começa a renascer espiritualmente? Renascer não a reencontrar essa espiritualidade através da criação de valores. Então, eu crio os meus valores. Então, eu não gosto da palavra mentora, né? Mas eu sou alguém que faz com que você olhe, crie os seus valores e viva de acordo com eles. Que legal, que trabalho lindo, né? E eu vi vocês batendo um papinho já, Israel, vai sair algum livro por aí, Israel, eu estou ouvindo isso já dela, e você certamente vai ficar junto com ela, né, professor? Sim, nossa editora, né, a Catarina de Alexandria, pode sim recepcionar uma obra tão importante, porque se ela vai falar sobre a questão da colaboração, vai falar sobre a questão de ser um ser humano melhor, né? Esses livros são necessários, com certeza. Mas 26
virtudes espirituais. Eu vou trabalhar. Ótimo. Ô, Nietzsche, depois o Piran nos ajuda nessa parte, deixar os seus contatos, né, nos comentários, para quem quiser conhecer mais, saber mais dessa temática, é importante, né, Piran? E já aproveito para pedir, né, aquele compartilhamento, a seguir o canal, esse podcast me surpreende a cada dia, né, com pessoas maravilhosas, a gente aprende muito também, e essa é a ideia do programa, né, ter um programa que no meio desse monte de questões das redes sociais, ter um canal que tenha um conteúdo sério, que as pessoas possam aproveitar, e possam, se a gente fosse pensar numa escada, né, Piranite, desse um degrau a mais na vida, mesmo que seja essa vida espiritual, porque se espiritualmente você levanta, tá subindo a escada, com certeza o comportamento também vai mudar. Então, acho que tem uma conexão, né? A espiritualidade e o comportamento humano. Eu queria passar para o Piran para fazer essas considerações finais, mas já te agradecer, né? E espero que a gente possa continuar dialogando, né? Venha mais vezes aqui no programa, sempre será bem-vinda. Muito obrigada, obrigada mesmo. Você ia falar, Nietzsche, sobre o comentário do professor, fica à vontade. O que você ia colocar? Eu ia falar o seguinte, justamente, a espiritualidade ela não é sozinha, é a tríade, né? Corpo, mente e espírito. Então, a gente trabalhando. Então, a espiritualidade ela é a soma disso. Então, eu preciso cuidar do meu corpo, atividade física, tomar água, preciso dormir, preciso me alimentar direito, e eu preciso fazer a faxina da mente, do corpo, para que eu consiga viver essa espiritualidade. Nietzsche, tu sabe que eu fiquei muito feliz quando você aceitou estar aqui com a gente. E eu te digo assim, ó, estou à disposição para a gente estar juntos nessa tua caminhada e, enfim, vamos procurar trazer conteúdos aqui, que você possa indicar também conteúdos. Juntos vamos estar aí trazendo mais e mais mentes criativas com você. Muito, mas muito obrigado mesmo. E um abraço para toda a tua família também, a nossa família, né? Nossa família. Muito obrigada a vocês, gratidão mesmo. Estou à disposição aí de quem está me ouvindo. Eu sou de fácil acesso. Do jeito que eu estou falando aqui com vocês, eu falo com os meus pacientes, eu respondo eles no WhatsApp. Eu quero falar disso, rapidinho. Eu tenho um grupo no WhatsApp, onde lá eu faço leitura comentada de livros, e esse grupo é gratuito. Aí vocês coloquem aí nos comentários, quem quiser entrar no meu grupo, tá livre acesso, tá, gente? Legal. Obrigado, Nietzsche. Eu vou colocar os teus contatos também nas artes, na capa aqui do nosso vídeo. Tudo isso a gente vai colocar aí. Muito obrigado, gente. Tivemos aí a participação, então, dessa querida da minha família, a Nietzsche Marmentini de Abreu. Obrigado, professor Israel. Obrigado a você. Não esqueça de compartilhar, de curtir. Enfim, mentes criativas. E também, se você quiser participar, tu tem uma ideia, que tem um trabalho, algo que possa acrescentar na vida das pessoas, ser essa pessoa realmente que pode contribuir no desenvolvimento humano, enfim, faça contato, mande seu e-mail ou mande seu contato aqui para esses contatos, inclusive aqui nesse Pix Solidário que a gente coloca, que é para a gente cobrir as despesas aqui. Valeu, muito obrigado, até o próximo Mentes Criativas. Um abraço, gente. Tchau.